Quem arca com as despesas de rescisão de funcionário de condomínio? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico. Estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem é mais fácil do que parece. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, pediria a você que faça a sua inscrição no canal, que acione o sininho para receber notificações de novos vídeos e também que dê o seu joinha aí. Isso contribui demais para a gente aqui no YouTube. Quer saber mais sobre a vida em condomínio? Solicite para a gente aí as edições do Jornal do Síndico, que são mensais. Você pode fazer isso através do nosso canal de WhatsApp. O código de área é o 31 e o número é o 984817642. Hoje com a gente aqui, Dr. Silvio Cupertino, que é advogado da área condominial e também presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB-MG. Doutor Silvio Cupertino, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar aqui ao Comorar. Imagina, Márcio, o prazer é sempre meu. Convide que sempre aceitarei, tá? Então você já está aqui, ó, fazendo parte da nossa listinha aqui. Obrigado mais uma vez. Doutor Silvio, olha só, essa questão da rescisão de contrato de trabalho no condomínio, ela também gera muita dúvida, principalmente porque, né, funcionário de condomínio, às vezes, fica ali anos e anos e anos. Então, quando ele vai, ou seja por uma aposentadoria, seja mesmo por uma rescisão de ambas as partes, uma parte ou outra, né? Isso aí pode gerar um custo extra no condomínio, né? E quem que vai arcar com essa despesa aí? Márcio, mais uma vez, antes da sua resposta, preciso pontuar aqui um ponto muito relevante. Primeiro, estatisticamente, funcionários, né, a despesa com pessoal representa aproximadamente 70% dos custos dos condomínios, tá? Então, a gente não precisa nem dizer quão importante financeiramente são essas contratações, na verdade, para os condomínios. Mas a gente não pode, na vida, levar as coisas só para o lado financeiro e econômico, né? A mesma representatividade os funcionários têm no bem-estar e na segurança dos condôminos, né? Serviço de portaria, de vigilância e de o ASG, né? Auxiliar de Serviços Gerais, enfim, antigas termos de usado para faxineiros, faxineiras, enfim, não preciso nem dizer o tanto que isso impacta na qualidade de vida das pessoas que moram naquele empreendimento. Para não dizer, Márcio, e eu posso falar por mim mesmo, na minha situação pessoal, os vínculos, os laços que acabam existindo entre os moradores e esses funcionários, tá? Para mim, eu moro num condomínio muito grande, tá, Márcio? Com 200 apartamentos, não sei quantos moradores, diversos funcionários. Todos eles sabem o nome da minha filha, tenho uma filhinha de 4 anos, sabem de quem ela é filha, né? Quem são os pais. Ou seja, não tem nada melhor para mim do que saber que, se acontece qualquer coisa, as pessoas sabem que é a filha do Silvio, do apartamento tal, e que tem um carinho e um cuidado especial por aquela criança. Esse é só um dos exemplos, tá, Márcio? Mas, enfim, a gente não poderia deixar de ressaltar a importância dos colaboradores nos condomínios. Maravilha, é isso, eu compartilho plenamente, né, com esse seu depoimento aí. Agora, querendo ou não, né, o Pertino, esses funcionários, né, até por essas relações, eles se sentem até seguros naquele emprego, né, porque sendo valorizado pelos moradores e pela gestão do condomínio, ele acaba ficando por ali, né? E isso fica 5, 10, 15, né? Tem funcionário aí que aposenta, entrou ali no condomínio e aposenta no condomínio,
né? E na hora da rescisão, né, essa rescisão ele vai gerar um custo bem alto, né? E existem, e aí é que entra, né? A minha pergunta foi: quem é que arca com essa despesa, né? Agora, vai mais profundo do que isso, porque onde que gera a confusão? Porque ao longo dessa linha do tempo, né, tem condomínio, quem tem morador que começou no condomínio ali um tempo, aí mudou, o outro chegou agora, né, e já vai bancar essa conta toda. Como é que fica essa conta aí? Né? Se eu cheguei no condomínio, né, há um ano e o funcionário está lá há 20, né, eu vou ter que arcar com essa despesa toda da rescisão ao longo dos 20 anos? Ou existe uma possibilidade, é legal eu pagar só pelo aquele um ano que eu estou no condomínio? Márcio, mais uma vez, a resposta para a sua pergunta está lá na lei de locações, e não como às vezes as pessoas esperam no Código Civil, lá no capítulo de condomínios, tá? Então a resposta, e ela é clara, tá? É por isso até é importante a gente fazer a leitura aqui dos artigos, mas enfim, está muito bem definida na lei de locações. Então vamos recapitular. O artigo 22 da lei de locações trata das obrigações do locador proprietário, né? E, dentre elas, está lá, artigo 22, o locador é obrigado a. A gente falou das despesas extraordinárias do condomínio. Ótimo. E aí, no parágrafo único desse mesmo artigo, fala: despesas extraordinárias do condomínio se entendem aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, especialmente. Aí lá na letra D de dado, indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados ocorridas em data anterior ao início da locação. Então vamos tentar traduzir isso, apesar do texto já ser muito claro. Se a gente estiver falando de indenização, tá, Márcio? E também, obviamente, de verbas que não tenham sido recolhidas antes do início do contrato de locação, não existe dúvida nenhuma, e a lei está aí e estabelece claramente que a responsabilidade é do proprietário. Por quê? O inquilino, o locatário, ele não pode entrar ali naquele condomínio e assumir um passivo que foi gerado num período em que ele não estava, tá? Então, para as indenizações trabalhistas e previdenciárias, e aí isso a gente pode entender mais uma vez como qualquer falta de recolhimento de qualquer de salário ou de qualquer encargo durante um período anterior à locação, essa obrigação é do proprietário, tá? Mas aí vamos lá. Mas a resposta para a sua pergunta mesmo está lá no artigo 23. E esse artigo, como a gente já disse, estabelece as obrigações do locatário, tá? Então, e no inciso 12, estabelece pagar as despesas extraordinárias, desculpa, ordinárias do condomínio. E o parágrafo primeiro completa: por despesas ordinárias de condomínio se entendem as necessárias à administração respectiva, especialmente, e aí está lá na letra A, salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do condomínio. Então, Márcio, a própria lei de locação já expressa aí o ponto cerne da nossa discussão, da nossa conversa. Há salário, né, e até mesmo o acerto que vai ser feito num processo, mas que não seja em virtude do não recolhimento, tá? Ou seja, não estou falando de indenizações trabalhistas, tá? São do locatário. Por quê? Ele utilizou daquele serviço daquela pessoa, daquele funcionário, durante aquele período. Então, da mesma maneira, a gente não pode transferir para o proprietário um benefício que foi utilizado pelo locatário. Você está dizendo aí é que
nesse período aí, se o condomínio não recolheu os encargos trabalhistas, né, nesse período, né, e que a gente está falando aqui da relação, de novo, inquilino-locatário, né? Mas eu queria Sim, depois conversar com você esse mesmo assunto na relação condômino, né, proprietário e condomínio, nessa relação também de demissão. Quer dizer que se o condomínio não recolher os encargos ali naquele período que o inquilino estava, aí o inquilino vai ter que contribuir, então, na hora da rescisão, esse períodozinho aí que ele usufruiu que do... ele usufruiu, sim, Pois é, no tá? período que ele usufruiu. Que ele usufruiu, sim. E aí, Márcio, vamos tentar usar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma situação em que o inquilino ficou lá no imóvel durante um certo período e depois constata-se que durante aquele período que ele ficou, por algum erro da administração do condomínio, algum encargo trabalhista ou salário mesmo, ou qualquer pagamento equivocado, errado, a menor, tenha sido feito, mas o inquilino já saiu do condomínio, já está em outro lugar, caiu no mundo aí, essa despesa vai ficar para o proprietário. Porque, mais uma vez, a responsabilidade final das obrigações com o condomínio é sempre do proprietário. Mas daí a importância do administrador, do gestor do condomínio, saber o que está fazendo, não deixar de pagar e de contribuir para aquelas despesas pontualmente e saber que está fazendo de forma certa. Primeiro, mais uma vez, nem pensarmos na possibilidade de uma indenização pelo não cumprimento de uma obrigação trabalhista. Né? Para um bom gestor, para um condomínio bem gerido, a gente não pode nem pensar nessa possibilidade. Maravilha. Agora vamos lá na relação, né, condomínio e condômino, né? Vamos esquecer aqui funcionário. Vamos esquecer inquilino, Locatário, inquilino. locatário. Aquele morador, né, que comprou um imóvel, né, há pouco tempo, vamos colocar aqui, igual eu falei no início, lá, um ano. Ele entrou no condomínio tem um ano. E aí já chega ali uma despesa com a rescisão de um funcionário que está há 20 anos, né, no condomínio. Quer dizer, é ele que vai arcar com isso aí, ou ele. Vai, vai, não tem escapatória, mano. Porque as despesas do condomínio acompanham a unidade e não as pessoas proprietárias, tá? Então, se houve aí, por exemplo, a compra e venda de um imóvel, né, quem vendeu deixou de participar daquela relação e entrou a pessoa que comprou, independente se situações ocorreram antes dessa compra. Então, mais uma demonstração do cuidado que infelizmente não são todas as pessoas que têm, ou para falar a verdade, a grande minoria se preocupa em, antes de adquirir um imóvel, estudar a saúde financeira daquele condomínio, daquele empreendimento. Tá? Muitas às vezes só olham ali, quanto é a taxa ordinária de condomínio? Ah, tá uma taxa boa. Ou quanto o condomínio tem no fundo de reserva? Ah, tá, tem uma economiazinha, ó, que ótimo. Eu não contribuí para aquilo, né, porque eu não era proprietário ainda, passei a ser proprietário e ainda assumi uma poupança, né, uma reserva que foi feita por terceiros. Ótimo. Enquanto tá assim, tá uma maravilha. Pois Mas é, a podem reserva ter deixado também, despesas também, né, mano? a reserva acompanha, então, também a unidade, né? Acompanha, claro, claro. Então, assim, é óbvio, existir um fundo de reserva robusto é um ponto muito positivo de valorização de um imóvel em um condomínio, né? Porque se eu estiver procurando um apartamento e vejo que naquele condomínio onde eu estou procurando o apartamento tem um fundo de reserva considerável, é a maior garantia que eu tenho que eu não vou ter que colocar a mão no bolso, talvez para uma despesa extraordinária, que vai acontecer. A gente disse aí, não sabe o dia, né, a hora e nem quanto, mas que ela vai acontecer, ela vai. Então, se o condomínio tem um fundo de reserva, poxa, é um grande motivo
né, de valorização daquela aquisição. Mas, mais uma vez, a gente não pode esquecer que podem existir passivos aí também, e muitas das vezes ocultos, desconhecidos, né? Esse caso que você falou, de um funcionário que ficou 20 anos no condomínio. Se o condomínio não fez o que deveria fazer nesses 20 anos, e aí o funcionário, a rescisão do contrato de trabalho desse funcionário ocorreu um mês depois de eu ter adquirido esse imóvel. Não importa. Se o fundo de reserva que estava lá for suficiente para isso, ótimo. Se não for, vai ter que sair do meu bolso. Posso até depois tentar responsabilizar ou reaver isso de quem me vendeu. Mas, mais uma vez, isso não importa para o condomínio e não pode ter interferência nenhuma na gestão do condomínio. Só para a gente fechar aqui. Então, essa história também daquele que vende a unidade dele e sabe que tem um poupudo fundo de reserva ali, ele querer levar o quinhão dele também não tem a menor chance, né? Menor chance. Aquele dinheiro deixa de ser do condômino, aquele valor deixa de ser do condômino, é do condomínio, tá? E não leva de forma nenhuma. Muito bem, doutor Silvio Cupertino, né? Advogado e presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB-MG. Mais uma vez, obrigado por comparecer aqui no Comorar. Imagina, Márcio, o prazer é meu. Obrigado mesmo. Você gostou dessa informação aí? Então aproveita aí e dê o seu joinha, que contribui demais para a gente aqui no YouTube, para a gente ficar mais relevante aqui e continuar esse nosso trabalho. Não se esqueça também de fazer a sua inscrição aí no nosso canal. Isso também é bem importante e não custa nada para você. Agora, se você quiser dar uma contribuição para a gente, aí embaixo, nos três pontinhos, tem o Valeu, né? Se você achar que a gente merece, você pode fazer uma contribuição de qualquer valor, mas é só se você quiser. Quer receber o Jornal do Síndico? Encaminha para a gente uma mensagem no nosso WhatsApp, código de área 31 e o número 984817642. O Comorar volta numa próxima oportunidade com novos vídeos. Até lá.